No que você tem pensado? Que Gaza te faz lembrar? Acho que Gaza é um símbolo da civilização ocidental. Sabe, dizem, embora não haja evidências disso, que quando Gandhi viajou pela primeira vez ao Reino Unido, um jornalista lhe perguntou: "O que você acha da civilização ocidental?" E ele respondeu: "É uma boa ideia." Claro, não está claro se ele realmente disse isso ou não, mas a questão é que isso é a civilização ocidental. Foi isso que ele experimentou, e é isso que estamos vendo hoje. No wise que estamos vendo hoje é a small form of technology. It's hoje news países também maiores. Na África, é claro, foi o mais horrível de todos. E claro, os conquistadores nas Américas, isso foi o segundo pior depois da África. Mas Gaza é pior no sentido de que está acontecendo diante dos nossos olhos e nunca termina, nunca termina. Vemos isso dia e noite. E esses regimes sinistros do Ocidente, fingem que são mais civilizados do que nós. Você viu o enviado americano que foi ao Líbano e chamou os jornalistas de bárbaros e animalescos. É com isso que estamos lidando. Estamos lidando com monstros genocidas que chamam os não ocidentais de animalescos. Este é o mundo distópico que eles criaram. Então Gaza é única no sentido de que eles estão fazendo isso diante dos nossos olhos e não vão parar. E parte do problema, aliás, que eu acrescentaria a tudo que você disse sobre Gaza, é que eles miram justamente aqueles que protegem a ajuda. Eles miram aqueles que organizam a sociedade civil. Eles miram a polícia. Eles miram os trabalhadores humanitários. Por quê? Porque querem que a sociedade civil entre em colapso. Querem que vire um caos onde cada um luta por si. E é assim também que tratam as pessoas famintas. Levam-nas para esses lugares. Depois as deixam desesperadas e então atiram nelas e sentem prazer em fazer isso. E então a mídia ocidental esconde, distorce, mente ou questiona se realmente aconteceu ou não. E claro, é assim que o Ocidente funciona. 40 anos depois, se eles conseguirem escapar impunes, e desta vez não vão, se Deus quiser, 40 anos depois eles farão documentários dizendo sim, foi isso que... Só então vão te contar a verdade. Depois que tudo termina, é isso que o Ocidente costuma fazer. Eles fazem documentários sobre a Índia, sobre o golpe no Irã, depois que tudo já passou e eles alcançaram seus objetivos e tudo mais, quando derrubaram o avião iraniano em 1988, mentiram. Disseram que aquele avião iraniano, que saía de Bandar Abbas e ia para Dubai, tinha saído do seu corredor, que os transponders estavam desligados, que ele havia ameaçado o navio de guerra americano. Eles mentiram do começo ao fim, mas a mídia ocidental simplesmente repetiu o que eles diziam. O que eles fizeram foi disparar 2 mísseis contra um avião que estava se comportando normalmente. E no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos mentiram. Só anos depois, a Newsweek veio contar a verdade. Anos depois. É assim que o Ocidente funciona. Então eles vão fingir, sabe, que existem freios e contrapesos e que são responsáveis. Mas não, isso é só para os livros de história. Mas em Gaza o que estamos vendo é a civilização ocidental. Esta é a civilização ocidental. Esses são os valores ocidentais. Porque a denúncia da África do Sul na CIJ foi há quase 2 anos. Naquela época, a CIJ, que assim como o TPI está sob enorme pressão dos Estados Unidos e vimos como eles sancionaram pessoas, naquela época, sob pressão, a CIJ disse que isso poderia ser um genocídio. Isso foi há mais de 1 ano e meio. Agora eles destruíram tudo. Ninguém sabe quantas pessoas morreram. Pode chegar a 500 mil, 400 mil pessoas agora, direta e indiretamente. Os desaparecidos, os que morreram, os que ficaram feridos, e depois de 6 meses morrem dos ferimentos, ou por complicações, ou pacientes com câncer que não conseguem encontrar seus remédios, todos morrem. Ou aqueles que têm doenças e precisam de remédios, todos morrem.
mas não serão contados entre os mortos porque os atiradores israelenses estavam fazendo um jogo para ver quantas pessoas conseguiam acertar na cabeça naquele dia, quantas conseguiam acertar em partes sensíveis. Quantas crianças eles poderiam matar a tiros? Não, essas pessoas morrem por falta de remédios. Elas morrem de doenças que poderiam ser tratadas e resolvidas com medicamentos, mas não têm acesso a eles. Então isso é simbólico da civilização ocidental. Isso é a civilização ocidental. Isso é a Austrália. Isso é o Canadá. E são os Estados Unidos. Gaza é a França. Gaza é o Reino Unido. É a Alemanha. Gaza é o Ocidente coletivo. É exatamente isso que eles são. Sabe? Às vezes as pessoas dizem que somos melhores do que isso. Isso é o que eles são. E deixe-me ser muito direto. As únicas entidades que se levantaram contra esse genocídio, além das pessoas comuns ao redor do mundo, são o eixo da resistência. Irã, Hamas, Hamas é a Palestina, Jihad Islâmica e Hamas. Mas o Irã, o Hezbollah, o Ansarullah, a resistência no Iraque, são os únicos que se levantam. Então minha pergunta é, para aqueles que ouviram décadas de propaganda anti-iraniana da mídia ocidental, que cresceram com a demonização do Irã e também da mídia árabe em ditaduras como o Catar e outros regimes clientes dos Estados Unidos em nossa região, se o Irã é tão terrível, se o Hezbollah é tão terrível, se o Ansarullah é tão terrível, por que são apenas essas entidades que estão fazendo sacrifícios, que estão sendo sancionadas, demonizadas, bombardeadas e mais ninguém? Nenhum outro país é sancionado, nenhum outro país é punido. Por que os vilões são os únicos que estão enfrentando o genocídio? Talvez as pessoas devam repensar isso e chegar à conclusão de que, na verdade, esses são os mocinhos. E é por isso que elas têm ouvido décadas de propaganda contra o Irã e o eixo da resistência. Acho que muita gente está despertando hoje. Vemos isso ao redor do mundo. As pessoas enxergam através da propaganda. Existem aqueles que são altamente, profundamente sectários, e isso é uma espécie de doença, o sectarismo deles e seu ódio irracional. Também há aqueles esquerdistas que não importa o que aconteça ainda no Ocidente, não no Sul global. Alguns dos esquerdistas no Ocidente são hostis ao eixo da resistência porque foi assim que cresceram e nunca vão mudar. Mas eu acho que muitas pessoas estão enxergando através da propaganda e percebem que a realidade é muito diferente do que lhes foi ensinado. E não há dúvida de que Irã, Hezbollah e Iêmen continuarão apoiando o povo palestino. Eles pagaram um preço alto, mas vão até o fim, e espero que vejamos o fim dos israelenses. Algumas pessoas dizem que Israel teve sucesso até agora. Tudo o que vejo é fracasso para os israelenses. O regime israelense é desprezado em todo o mundo hoje. Como você calcula isso em euros, dólares, yuan ou qualquer outra moeda? Como você calcula isso? Então sou otimista em relação ao futuro. Mas no fim das contas, a resposta é que vejo Gaza como um símbolo da civilização ocidental. Essa é uma forma de enquadramento tremendamente poderosa e interessante, que Gaza representa a civilização ocidental. Para aqueles de nós que sempre viram a chamada civilização ocidental como bárbara, isso é imediatamente transparente, mas para outros pode ser confuso. Só para finalizar, recebi Moin Rabani e lhe fiz esta pergunta. Como você enxerga uma luz no fim do túnel em um momento em que há fomes, inanição, deslocamento em massa, tentativas de limpeza étnica e genocídio? E ele disse, às vezes difícil lembrar que em 1965 havia muito pouca esperança para muitas pessoas em relação ao apartheid na África do Sul. Very little hope for many people when it came to apartheid in South Africa. And when the ANC was born, as you said, E quando o ANC foi criado, como você disse, a chamada civilização ocidental o condenou como terrorismo, mas levou apenas 30 anos para o apartheid desmoronar na África do Sul. E nunca se sabe, dado o enorme deslocamento da opinião pública nos próprios Estados Unidos, parte do qual também se reflete na eleição de Zohran Mamdani em Nova York,
onde há um grande segmento da população judaica, e até mesmo na Europa, entre grandes setores do público, a opinião mudou em relação a Gaza. Nunca se sabe quando essa casa de cartas, o castelo colonial construído às margens do Mediterrâneo, vai desmoronar. Vamos encerrar por aqui, professor Marandi. We'll leave it there, Professor Well, Marandi. I just want to make a small point. Só quero fazer uma pequena observação. Estou cauteloso em relação à eleição para prefeito em Nova York. Teremos que esperar pelos resultados. E também sou cauteloso em relação a ele. Embora o simples fato de as pessoas terem mudado e tantos judeus estarem olhando para ele, independentemente de como ele se sair, precisamos ver, porque já tivemos a AOC e outros antes que acabaram sendo muito diferentes do que se esperava. Mas isso reflete o sentimento público. Quando falo sobre civilização ocidental, estou falando sobre a classe dominante e as elites. Por exemplo, o que o regime australiano fez para desviar a atenção do Holocausto em Gaza, fabricou acusações contra o Irã. No entanto, veja os australianos que foram às ruas nas últimas semanas. Protestos enormes. Esses são motivos para otimismo. Pessoas ao redor do mundo estão despertando. Não importa se são cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, pessoas de todas as origens, diferentes classes, diferentes países, o Ocidente, Ásia, África, vemos pessoas despertando. Esse despertar, não sei como as coisas vão terminar, mas precisamos ser otimistas ao ver tanta gente se posicionando. Muitos deles, obviamente, terão que fazer sacrifícios, podem perder seus empregos, ou podem temer perder seus empregos. Então tudo isso faz parte da resistência. É uma resistência global, é uma resistência coletiva e popular. E a Palestina e a questão de Gaza é o foco de sua indignação. Mas eles estão olhando para algo muito maior. Eles querem viver em um mundo diferente. Querem um mundo justo, não um mundo onde algumas pessoas podem ser massacradas diariamente e outras podem roubar suas terras. Isso é simbólico de uma injustiça maior, uma injustiça global. E vemos que pessoas de todas as origens, todas as raças, todas as religiões, querem esse mundo melhor. Então acredito que sempre devemos acreditar que há luz no fim do túnel. Eu, claro, como muçulmano xiita, não tenho dúvidas, com base na minha fé, de que há luz no fim do túnel. Mas acho que os acontecimentos no terreno indicam que há motivos para otimismo. E precisamos permanecer otimistas para conseguir resistir a essa opressão. Porque a desesperança é exatamente o que os sionistas, os neoconservadores e as elites querem. Eles querem que fiquemos desesperados. Querem que não tenhamos esperança no futuro, porque isso basicamente enfraquece a resistência.